E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de português e dessa vez eu vou dar umas dicas bacanas para vocês não errar mais o uso dos porquês, né? Não bastasse tanta coisa que nós temos que aprender. Alguém inventa 4 tipos de porquês, né? 2 porquês que são juntos, 2 porquês que são separados, 2 dele tem acento, 2 dele não tem acento. E a gente vai ver rapidinho, isso aqui é uma aula rápida, a gente vai fazer umas questões. E eu garanto que você nunca mais vai errar isso em prova, tá bom? Vamos lá, sem perder muito tempo. Olha só, deixa eu botar aqui. Sem entrar no mérito, né? Qual que é o substantivo, qual que é a conjunção, né? Vou falar um pouquinho deles assim, mas, no geral, as bancas não querem que você saiba qual é o substantivo, qual que é a conjunção. Não. Ela só quer que você saiba colocar o porquê apropriado naquela determinada oração. E muita gente decora assim, o porquê junta para pergunta, porquê separado para resposta, vice-versa, algo assim do tipo, porque eu não aprendi assim, né? De tudo isso, não é mentira. Tem várias formas, né, de se aprender o uso dos porquês. Eu criei a minha própria técnica. Eu vou dar um macete que parece besteira, mas nunca mais eu esqueci disso. Pessoal, vamos primeiro trabalhar os 2 porquês. O porquê junto, sem acento, e o porquê separado, sem acento. Logo na sequência, a gente trabalha os outros 2. Mas agora é isso. Olha só, esse porquê junto aqui, com acento, para você acertar a questão em prova, você tem que lembrar a equivalência desse porquê. E aí, se você conseguir trocar lá por essa palavra que eu vou te falar aqui agora, já era. Você não vai errar a questão de prova. Esse porquê, ele equivale também a uma conjunção pois, que é uma conjunção explicativa, bom? Então, na hora da prova, você tem que lembrar que esse porquê junto, sem acento, equivale a uma palavra junta sem acento, o pois. Porque, olha o macete. Porque junto, sem acento, uma palavra, o pois, uma palavra sem acento. Se você lembrar disso, já era, tá? Já era. Olha os exemplos. Vou ao supermercado porque não tenho mais frutas. Vou ao supermercado, pois, ó. Se você trocar o porquê junto, uma palavra sem acento, pelo pois, que é uma palavra também sem acento, matou, né? Matou a pau. Deixa eu só arrumar isso aqui, ficou muito feio, né? Matou a pau. Por que matou a pau? Porque aí, ó, ficou com sentido ótimo, sentido de explicação. Segundo exemplo, você veio até aqui porque não conseguiu telefonar? Você veio até aqui pois não conseguiu telefonar? Olha aqui, né? Show de bola, pessoal. Porque junto uma palavra sem acento, troca pelo pois, que também é uma palavra sem acento. O segundo porquê, pessoal, ele não tem acento e é separado. E aí, você vai lembrar de trocar esse porquê, tá? Pelo por qual. Deixa eu só arrumar aqui. Você vai trocar pela palavra por qual. Olha o bizu, pessoal. Olha o bizu. Porquê, o porquê separado são 2 palavras, sem acento. Você vai trocar também por 2 palavras separadas sem acento. Porquê, 2 palavras sem acento. Por qual, 2 palavras sem acento. Se você lembrar disso, ninguém tira a tua vaga, meu federal. Ninguém, tá? Você só vai ter que lembrar de colocar também a palavra razão aqui depois, tá? E motivo. Ou seja, aí que esse porquê separado sem acento equivale a por qual, razão ou motivo. E aí você faz a troca. Olha o exemplo. Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Desejo saber por qual razão. Por qual razão você voltou. Show, show, já era. Né? Próximo exemplo. Por que você comprou este casaco? Ou seja, por qual razão? Por qual motivo? Por qual motivo? Gente, não dá para errar isso em prova. Porque junto uma palavra sem acento equivale ao pois, que é uma palavra sem acento. Porque é separado sem acento, 2 palavras sem acento equivale a por qual, 2 palavras sem acento. Por qual razão? Por qual motivo? Esse porquezinho aqui ele é a regra que manda, tá? Se acontecer isso que eu vou falar agora, você tem que colocar esse porquê. Olha só, esse porquê aqui equivale ao motivo. Ele é o substantivo. Esse porquê juntinho com acento é o nosso substantivo. E para ser substantivo, ele tem que vir determinado
por algumas classes, como, por exemplo, o artigo que determina o substantivo, mas pode ser também, pessoal, o pronome, né? Na verdade, não é pronome, o artigo também, o artigo 1, né? Artigo indeterminado, né? Artigo indeterminado. Ele pode vir também com este, tá? Não entendi este porquê. Opa, então, este porquê, acabei de determinar qual é o porquê. Vai ser o porquê junto com acento. O grande macete, pessoal, é o quê? Ó, olha o que tem antes. Tem determinante. Tem o artigo. Então, só pode ser esse porquê juntinho com acento, que é o substantivo. Esse aqui, ó, tem o né? O está determinando ele. Ah, o este também está determinando o porquê. Então, se aparecer essas palavrinhas aí, você vai colocar esse porquê, beleza? Por que essa regra que manda? Pessoal, o último porquê de hoje é o seguinte: nós temos o porquê separado com um acento. E esse aqui a gente vai usar onde? A gente vai usar no final de um período, no final de uma frase. Professor, sempre no final vai ser esse? Ó, cuidado. Ele foi feito para ser usado no final. Só que, e se no final de um período vier o este? Aí você vai ter que fazer o porquê junto com o acento, que é o substantivo. Exemplo, não entendi, não entendi o... Era para ser separado com acento? Era, porque está no fim de frase, mas o substantivo é o que manda, é a regra que manda. Então, aconteceu no final, mas tem o artigo, vai ser o substantivo. Agora, se não vier nenhuma palavra determinando, o este, aí, meu federal, vamos para os exemplos. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Ó, isso aqui é uma pergunta, é um final de um período. E esse porquê tá certo. Aí, olha a resposta. Será deselegante se você perguntar novamente por quê. Também, ó, exclamação final de um período, o separado com acento. Agora, se eu colocasse aqui, ó, perguntar novamente o porquê, aí já era o substantivo. E essa regra, pessoal, vale inclusive para o que sozinho, sem ter o por. O que mesmo, né? Você fala assim, ó, o que? Você faz uma pergunta, o que? Gente, esse o que no final aí, ele é com acento também, esse que também. Beleza? Show de bola? Então vamos lá para a gente matar, ó. Porque junto uma palavra sem acento equivale a pois uma palavra sem acento. Se tu levar isso aqui para tua prova, já era. Tu não erra nenhuma questão disso. A verdade é essa, né? Porque separado sem acento equivale a duas palavras sem acento. Por qual? Aí você vai lembrar de colocar razão e também motivo, né? Para ficar com sentido. Beleza, pessoal? Duas palavras sem acento equivale também a por qual duas palavras sem acento. O porquê juntinho com acento, você sabe que tem que ter um determinante para ele acontecer. E se não tivesse determinante sempre no final de um período, você vai usar o porquê separado, sem acento. Show de bola? Show de bola? Então vamos lá, vamos lá. Agora você tem que lembrar as correlações e ir fazendo as trocas, né? Olha aqui, ó. Se você me disser ó, já apareceu o artigo. Então aqui, pessoal, só pode ser o quê? Só pode ser o substantivo. Ele acontece em qualquer lugar. Só pode ser o substantivo, né? Se você me disser o porquê disso, entenderei. Por qual razão não sou tolo? Não. Entenderei, pois não sou tolo. Ah, se é o pois, que é uma palavra sem acento, então você vai colocar o porquê, uma palavra sem acento. Vindo para o gabarito, nós temos o quê? Letra A. Beleza? Viu como é fácil? Viu como é fácil? Vamos lá, questão 2. Questão 2. Indique qual é a frase cujo uso do porquê está correto. Lembrado, trocar pelo pois, por qual razão, por qual motivo, ver se tem um substantivo, se tem artigo, né, para ter substantivo. Vamos lá, letra A. Ontem fomos à praia porque fazia sol. Gente, esse porquê que é o substantivo. Cadê o determinante? Não tem. Então, fomos à praia ontem, pois fazia sol. Opa, pois uma palavra sem acento é o porquê uma palavra sem acento também, né? Seria para ser sem acento aí. Porque, olha só, porque recebi ontem, fui ao mercado fazer as compras, né? Por que recebi ontem? Por qual razão, motivo recebi ontem? Por qual razão, por qual motivo recebi ontem? Não, também não dá. Então não pode ser esse aqui, porque esse aqui equivale a por qual razão. Viu que não deu? Então já era, né? C.
Fernanda não foi trabalhar hoje porque está doente. Poxa, é só fazer a troca aqui, ó. Fernanda não foi trabalhar hoje, pois está doente. Uma palavra sem acento, porque uma palavra sem acento. É o nosso gabarito, pessoal. Letra D. Mudei o canal porque quis. Opa, peraí. Esse porque aqui, ele é no final da frase. Ele é no final da frase. Então, ele não está no final da frase, está errado. Lembrando que se tiver artigo, mesmo no final da frase, não vai ser esse. Vai ser o junto com o acento, que é o substantivo. O paciente não entendeu o, ó, artigo. Então, aqui era para ser o junto com acento. Junto com acento. Não vai errar isso em prova mais, tá, meu federal? 3. Marque a opção que preencha corretamente as lacunas. Marcelo e Carolina namoraram durante 3 anos e estavam juntos. Por qual razão se amavam? Ou pois se amavam? Estavam juntos, pois se amavam. Se é o pois uma palavra sem acento, você vai colocar o porquê uma palavra sem acento. Show de bola, né, cara? Então, vamos lá. Só sabendo disso, né? Olha o que a gente faz aqui, ó. Elimina 2, né? Vamos lá, então. Marcelo e Carolina namoravam durante 3 anos e estavam juntos, porque se amavam. Por qual razão? Por qual? 2 palavras sem acento equivale a 2 palavras sem acento, pessoal. Equivale a 2 palavras sem acento. E aí, ó, a gente pode eliminar a letra D, né? Porque o porquê daqui vai ser qual? O porquê daqui vai ser esse porquê aqui, ó. Tá bom? Então, agora a gente tem a A e a S, ó, né? Por qual razão agora, depois de tanto tempo, ela resolvera romper o relacionamento? Estaria ela infeliz? Qual é o que a gente coloca no final de um período, pessoal? O porquê separado com acento. Porquê separado com acento. Então, ó, letra E já foi. Na verdade, ele nunca entenderá. Opa, artigo. Então, eu vou ter o substantivo, que é uma palavra com acento. Gabarito, letra A. Show? Não vai errar isso mais, hein? Vamos lá. 4. Se você me disser o, e aí? Se eu tenho esse o, só pode ser o quê? O substantivo. Só pode ser o substantivo. Entenderei, pois, se eu troco pelo pois, uma palavra sem acento, porque vai ser uma palavra sem acento também, esse porquê. Gabarito, letra A. Eu acho que a gente até fez isso aqui, era a primeira, né, se eu não me engano. 5. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o emprego de porquê. Eita, lasqueira. Né? Não fiz a pesquisa, e aí? Não fiz a pesquisa, pois. E aí, pessoal? Pois estava doente. Certinho. Esse é o sentido que a gente precisa. Então, agora eu já sei que aqui é o quê? Eu já sei que é o quê? Eu já sei que aqui vai ser o porquê. Próximo. O que a gente marcaria aqui, então, pessoal? Letra D, né? Letra D. Agora, ó, vou colocar o pois para você ver como não dá sentido. Ó. Pois Marcela não conta toda a verdade. Ficou péssimo, porque não é esse porquê aqui que a gente acabou de ver. É por qual razão? Por qual razão? O motivo. Por qual motivo Marcela não conta a verdade? Então, agora a gente tem aqui, ó, é a letra C, né? É esse porquezinho aqui. Beleza? Que equivale por qual razão, motivo. Não quis ir ao cinema, por quê? Qual é o que a gente coloca no final? É o separado com acento. Qual que a gente coloca depois do artigo? É o junto com acento. Então, aqui é a letra A, aqui seria a letra B. B, né? Tranquilo, pessoal? Show, né? Massa, né? Então, só uma aula bem rapidinha aí para a gente colocar lá dentro do nosso cronograma de estudo, tá bom? Um forte abraço, um beijão do Federa, pessoal. Fique com Deus, né? E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Valeu.